Amigas e amigos da TV Assembleia, começando mais um Tocantarte. E hoje eu tenho o prazer de trazer aos nossos estúdios a atriz, jornalista, cantora e produtora cultural Cíntia Abreu. Vem cá, Cíntia. Bom, meu bem? Joia. Obrigado por ter vindo. Senta aí, por favor. Bom, Cíntia, vamos começar nossa conversa por São Paulo. Você nasceu em São Paulo e há 20 anos atrás você veio para o Tocantins. Por que você escolheu Tocantins, mais precisamente Palmas? Eu vim adolescente ainda, né? Por conta do meu pai e da minha mãe, que fugindo mesmo da violência de São Paulo, né? As pessoas que residem numa grande capital e a gente que morava na Zona Leste sofria aquela situação mesmo de grandes centros urbanos, assim, de assaltos. Minha mãe já tinha sido até sequestrada. E aí foi-se buscar no mapa um lugar mais tranquilo para viver. E em pesquisas, meus pais encontraram Tocantins. E aí, há 20 anos atrás, a gente veio para cá e aqui escolhi como lugar para viver. Meus pais acabaram voltando para São Paulo, só que aí na vida adulta já falei, não, agora é aqui que eu vou ficar, não quero voltar mais não. Pois é, e há pouco a gente estava conversando antes de começar o programa, e você falou que sua mãe veio embora para cá e veio morar num lugar maravilhoso que é Taquarussu, né? Taquarussu, inclusive vai ter pousada nova lá, não é isso? Com certeza, Vilma Abreu vai abrir lá uma pousadinha em Taquarussu. E é isso, minha mãe acabou voltando para São Paulo, não, na época ela não tinha se acostumado com o ritmo daqui, mas ela sempre foi apaixonada pelo Tocantins e principalmente por Taquarussu. Então, desde quando ela foi embora, ela falou, quando eu aposentar, eu vou morar em Taquarussu. E assim ela consolidou agora em janeiro. Consolidou. Cíntia, você é jornalista, é atriz, é cantora e é produtora cultural. Quem é a Cíntia jornalista? Helder, a Cíntia jornalista, assim, o jornalismo para mim é a minha profissão, a minha paixão e que vem acima de todas as outras atividades que eu desenvolvo, né? Eu sempre, desde criança, sempre gostei de escrever, desde escrever poesias, eu tenho essa habilidade nata com a escrita, né? Então eu sempre descobri que o jornalismo era uma essência minha, sem até saber o que era o jornalismo, realmente é a minha profissão. Então, e você é formada pela UFT em comunicação e é pós-graduada em comunicação estratégica pela SMAT, né? Pela SMAT, não é exatamente. Isso? Então, quer dizer que o Tocantins, valeu a pena trocar São Paulo pelo Tocantins, valeu? Com certeza, valeu muito a pena. E a Cíntia Abreu, cantora? A Cíntia Abreu, cantora, foi um acaso, Helder. Eu fazia curso de teatro no Espaço Cultural, quando surgiu uma oportunidade de um grupo vocal fazendo seleção, lá no Espaço Cultural mesmo. E aí eu fiz por teste, assim, sempre gostei de cantar, mas não tinha isso como uma habilidade, assim, não tinha essas pretensões de ser cantora. E aí desse grupo vocal, que futuramente se tornou o Madrigal de Palmas, é que eu fui participando de outros projetos, outras atividades com coral, enquanto bandas, cantoras solos, mas foi um acaso, não era uma pretensão de carreira nunca na minha vida. Mas essa coisa da tua voz maravilhosa, porque quem não conhece a Cíntia precisa conhecer. Ver Cíntia Abreu cantando. Você estudou algum conservatório, alguma coisa, ou foi alguma coisa natural? Não, Helder, eu nunca estudei, assim, nesses grupos que eu participei, seja no Coral Sinfônico do Tocantins ou nos grupos vocais que eu participei, a gente tem ali uma parte teórica, de teoria musical, de técnica vocal, de aulas, o próprio ensaio, né, o canto coral, ele te exige uma disciplina muito rígida, que na música solo a gente não tem. Então eu falo que a minha base foi a música vocal, foi a música coral que me ensina hoje para todos os outros trabalhos de música que eu desenvolvo, mas não com um ensino teórico mais completo. Pois é, eu que vivo música há mais de 40 anos, apesar de ter só 38, né? Sabe? E eu não tiro da minha cabeça um musical que eu vi, um projeto que você fazia parte, que eu considero um dos melhores que eu já vi na vida, foi o Desafinados. Por que o Desafinados parou? O Desafinados, ele foi fruto de um reencontro, né? Desse grupo vocal que a gente participava há quase 20 anos atrás, nós ficamos separados por praticamente 20 anos. Até que a Lívia Tâmara, que é a nossa soprano,
por acaso, a gente se encontrando em barco, de encontro com os amigos, falar, vamos fazer um musical juntos, que é o que a gente já fazia quando a gente era adolescente, né? E aí falou, vamos. E aí a gente começou a debater e se encontrar. O texto é autoral, o texto é nosso. Todo mundo ali é muito apaixonado pela bossa nova. E a novidade é que não morreu. A gente está aí com esse projeto. Possivelmente a gente volta ainda nesse ano. Alguns dos nossos artistas tiveram que viajar, alguns até foram para outro país. Mas a gente tem esse propósito de resgatar os Desafinados e apresentar ainda esse ano. E mais um de samba também. Olha que maravilha. O mesmo grupo. Pois é, eu soube há pouco que o Pietro Lamounier foi embora, né? Foi justamente esse que foi embora. Pietro foi para São Paulo para estudar medicina. Olha aí, né? E é um excelente cantor, né? É outra pessoa maravilhosa. Então, que bom que nós vamos ter a oportunidade de rever os Desafinados, né? Agora fala da Cíntia Abreu, atriz. A Cíntia Abreu, a atriz, eu comecei no teatro porque eu sempre fui muito tímida, ainda sou tímida até hoje, mas o meu pai me colocou quando eu tinha 14 anos de idade, lá naquela oficina que tem no Espaço Cultural, porque ele me considerava uma pessoa tímida demais, que eu não conseguia, assim, relações básicas da vida, de conversar, e aí falaram para ele que o teatro ia me ajudar. Então eu comecei, assim, sempre nenhuma pretensão de carreira artística. Foi mesmo como uma atividade extracurricular, enquanto adolescente, para ocupar o tempo. Mas ali no teatro eu descobri uma paixão de verdade, assim, que foi essa questão da arte. Foi o teatro que me levou para todas as outras funções que eu tenho hoje, que foi ali que eu descobri a música, foi divulgando os grupos que eu participava, que eu me descobri jornalista. Então ele é a base de todas as minhas atividades hoje. E agora a Cíntia Abreu, produtora cultural. A Cíntia, produtora, foi da necessidade mesmo de todos os grupos que eu participava, enquanto artista, de ter essa pessoa para elaborar projetos, para tentar levar novas propostas de evento, fazer acontecer do que era daquele nosso produto. Tanto fui gostando dessa atividade enquanto produção cultural que hoje, quase 20 anos depois, eu tenho me afastado cada vez mais do palco, o que é muito difícil para a gente quando a gente é artista, mas eu tenho gostado muito mais da atividade enquanto produtora cultural, até mesmo do que enquanto artista. Pois é, mas agora voltando um pouco a Cíntia atriz, você participou do filme maravilhoso, que foi o... Comedy Club. Comedy Club. Como é que foi essa experiência lá no Comedy Club? Foi muito bacana. Foi um convite, foi um presente que eu ganhei do Andrezão, né, da Super 8 Filmes. E quando ele me chamou, assim, eu nunca tinha participado de um filme, de um longa-metragem, a gente tinha feito pequenas produções em propagandas, até em curtas, mas como longa-metragem foi a primeira vez que eu participei. E foi um presente, assim, tá com aquela equipe, com tanta gente talentosa, como o Júnior Fopa, o Italão Bastos, a própria Natália, que hoje está lá na Globo, ela é uma do elenco principal. Qual é a Natália? A Natália, ela é roteirista hoje roteirista. dos programas do Paulo Vieira. Ela é roteirista, ela está lá na Globo, mas ela faz algumas pontas, principalmente em canais de TV a cabo, como atriz, que ela é atriz, né? É atriz. Então, Cíntia, e você também, hoje você exerce uma atividade, você está na comunicação da Defensoria Pública do Estado de Tocantins, e hoje você está na gestão de projetos. O que é a gestão de projetos dentro da Defensoria? A gestão de projetos da Defensoria, ela é para elaboração de projetos para captação de recursos, de atividades que não estão dentro do orçamento da instituição. Então, quando se desenvolve um projeto para atendimento nas aldeias, que não estava previsto dentro do orçamento das instituições, captação de recursos para a construção de novos prédios, esse é o tipo de atividade que eu desenvolvo na Defensoria, o que não é muito diferente do que eu já desenvolvo enquanto produtora cultural, né? Porque para a gente fazer a captação via editais, é necessário ter essa habilidade para a elaboração de projetos também. Bom, hoje eu estou conversando com a atriz, cantora, jornalista e produtora cultural Cíntia Abreu. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos com o Tocantarte e hoje eu estou conversando com a atriz, jornalista, cantora e produtora cultural Cíntia Abreu. Cíntia, queria que você falasse aí das produções nacionais das quais
Você fez assessoria de imprensa, você fez toda aquela coisa, até trabalhou em produção e tudo. Fala dessas produções, dessas experiências. Helder, ao longo desses quase 20 anos aqui de Tocantins e de assessorias de imprensa, acho que a mais assim me impressionou recentemente foi a do Rei Roberto Carlos, né? São uns detalhes assim de produção que eu acho que é mais do que uma faculdade de produção cultural que a gente aprendeu. Então, estar nessa equipe da turnê do Rei do Roberto Carlos para o Tocantins me deu uma bagagem para que eu possa também sentir mais tranquilidade de desenvolver outros trabalhos em assessoria. Então, teve o dele, o próprio Paulo Vieira, né, que eu trabalho com ele já há quase 20 anos, desde que o Paulo, ele ainda brinca de quando estava como o Papai Noel da Claro aqui, né, que ele fazia em Taquaralto, na porta das lojas, como palhaço, às vezes até, eu já fazia essa assessoria de imprensa para o Paulo e sigo com ele até hoje, quase 20 anos trabalhando juntos, inclusive hoje, enquanto ele continua na Globo, né. Teve também o 5 Vezes Comédia, que teve no Tocantins com produção da Regina Reis, pela RG Produções, que veio o Bruno Mazeu, vários artistas também. O Lucinho Filho, né? Isso, Lúcio Mauro Filho também teve presente. E muita coisa bacana ao longo desses 20 anos, assim, muitos artistas legais. E foi uma experiência muito, muito completa, uma bagagem que eu levo para a vida. Pois é, como é que você se sente hoje, assim, 20 anos depois, vendo Paulinho Vieira estrela nacional? Como é que você se sente? É um orgulho, sabe, Helder? E o Paulo, ele sempre me ensinou muito desse acreditar dele, né? Ele, desde quando ele era adolescente, que eu conheci vendendo salgado na porta da minha escola, quando eu era adolescente ainda, né? E a gente virou amigo ali quando ele soube que eu fazia teatro no Espaço Cultural e começamos a conversa a partir dali. E o Paulo sempre acreditou que ele chegaria lá. Tanto que eu estava presente na casa dele quando ele falou, o pai dele falou assim, você vai trabalhar na fábrica de salgado, eu vou assinar sua carteira. Ele falou, não, você não vai assinar minha carteira, que a primeira carteira assinada que eu vou ter vai ser na Globo. E isso acabou se concretizando. A primeira carteira assinada que ele teve foi na época que ele trabalhava no Faustão como roteirista, não ainda como ator. Mas é um orgulho muito grande ver onde o Paulo chegou, saber onde ele está hoje e, principalmente, o quanto ele ensina para a gente por ele sempre ter acreditado que ele já sabia que ele chegaria lá. O Paulo, na realidade, é um orgulho para todo Tocantins, né? E realmente um grande artista, um grande comediante. Agora, Cíntia, falando no Paulo Vieira, ele virou empresário aqui. Ele colocou a Comedy... Comics. Comics. Por que não vingou esse lugar? Ali, além de ser um empreendimento muito grande, né, para Palmas, Palmas ainda não comportava assim, um empreendimento tão grandioso, né? E faltava o público também estar mais presente nesse tipo de atividade. Foi um investimento muito grande para um público pequeno ainda. O público ainda estava tímido, faltou dessa repercussão de Palmas, de abraçar, de chegar, de estar presente. Ou talvez se fosse um empreendimento menor, a gente teria as lotações mais completas em todas as edições de eventos. Agora, voltando à Cíntia atriz, uma curiosidade que eu tenho, eu sempre tive para te perguntar, hoje eu vou te perguntar aqui na frente de todo o nosso público. Como é que você se sente com o Teatro Fernanda Montenegro fechado e com a deficiência de teatros em outras cidades que poderiam já ter casas desse tipo? É muito triste, Helder. Tanto para mim, enquanto atriz, né, por não ter esse espaço para a gente expressar a nossa arte. Tem grupos maravilhosos aqui em Palmas, como tem em todo o Tocantins, onde nem sempre o SESC tem uma estrutura maravilhosa, uma equipe muito bacana, sempre muito receptiva, mas não é o suficiente para as produções que a gente tem no estado e para as produções que a gente recebe. O Teatro Fernanda Montenegro faz muita falta. Em todas as produções que eu trabalhei, algumas em nacionais, como o Grupo Corpo, alguns balés da cidade, eles não conseguem apresentar em outro local aqui no Tocantins que não seja no Fernanda Montenegro, pela capacidade de público e pela estrutura que tem o palco. Então, infelizmente, a gente acaba perdendo muitas produções. Eu mesmo já recebi convites de produções grandiosas, de falarem para mim, não, são 200 lugares só que tem disponível, então a gente não vai, a gente precisa de uma casa mais completa, com estrutura, e infelizmente é uma situação que
nesses quase 20 anos de Tocantins, eu acho que nem a metade dele eu vi o Fernando Montenegro aberto, né? Pois é, inclusive até o Teatro de Bolso, Coluna Prestes também fechado, não é isso? Também fechado para reforma. A gente tem esse problema sério de equipamentos culturais aqui no estado. É necessário urgente que ou se consolide essas reformas desse espaço, principalmente agora que a gente está em um ano de tantas produções com incentivos à cultura em âmbito federal, estadual, municipal, mas o que adianta tantos incentivos se essas pessoas não têm onde apresentar o seu produto, né? E como é que o povo está se virando, o povo do teatro? Aonde, como? Pelo menos na minha companhia, que é a Barraca, a gente está indo para a rua, né? Que a Barraca tem esse propósito do teatro de rua. Mas, assim, a gente consegue ir para o teatro de rua, mas eu entendo que nem todas as linguagens artísticas e nem todos os grupos conseguem adaptar os seus trabalhos. O SESC está sendo a nossa sobrevivência, o nosso refúgio, porque é o único atualmente o equipamento cultural que a gente tem completo. A gente ainda tem alguns auditórios, o próprio centro de convenções, mas a gente tem que complementar com luz, som, e nem sempre o recurso é suficiente para todo esse complemento, né? Pois é, por falar no SESC, a Cena Aberta encenou aí, há pouco tempo atrás, o Pequeno Príncipe, não é isso? Foi bom de público, o povo procura o Teatro do SESC. Sim, o pessoal o público de Palmas é muito carente da produção cultural, né? Os espetáculos que acontecem aqui, eles têm um intervalo muito grande de acontecimento. Então, quando acontece, é sempre casa cheia. Eu estou na produção do Carlota, que é um espetáculo de dança da Companhia Fox, do Rio de Janeiro, que vem para cá no mês de abril. E eu tô achando que as 2 sessões, pela procura que está tendo, não vai ser suficiente, né? Que com certeza, muito além, eles vão precisar apresentar. Vai ser no SESC. No SESC, dia 18 e 19 de abril. Agora, como atriz, né? Como atriz e produtora cultural, que apelo você faria às autoridades no sentido de que se comovam para criar ambientes melhores, para criar espaços, para criar teatros nessas cidades que eu citei há pouco, do Tocantins? A gente teve pesquisas recentes que mostraram o tanto que rende a cultura com relação à economia, que gera frutos para o turismo, para a geração de emprego, geração de renda. Então, é necessário, não é um investimento que é somente para o bolso do artista. Ter oportunidade de acontecer esse produto cultural, ele gera inúmeras janelas para essa equipe que está trabalhando nos bastidores, para a cidade que está recebendo aquele espetáculo, para os turistas que vão prestigiar ou para o público em geral. É um investimento que inclui educação, assistência social, as mais diversas áreas possíveis. E eu acho que o que falta, principalmente, são os equipamentos culturais aqui no Tocantins. Abrir o Fernando Montenegro, liberar o Memorial Coluna Prestes, termos novas casas de eventos além de Palmas, né? Em Araguaína mesmo nós temos grupos maravilhosos como o Grupo Arte Pau, que não tem um local onde eles possam se apresentar, por mais básico, que seja um teatro de bolso como o Memorial Coluna Prestes, a gente não tem em Araguaína. Aqui mais para a região sul, Gurupi, a região sudeste, eu acho que principalmente nessa questão dos equipamentos culturais precisa ser desenvolvidos. E também de investimentos, né? A gente está vendo um boom de investimentos do governo federal que está refletindo sim na cultura do Tocantins, mas é preciso que o município e que o estado também tenham esse investimento e não só aplique o que vem de investimento do governo federal. Hoje eu estou conversando com a atriz, jornalista, cantora e produtora cultural Cíntia Abreu. Nós voltamos já já. Voltando com o Tocantarte, hoje eu estou conversando com a atriz, jornalista, cantora e produtora cultural Cíntia Abreu. Cíntia, há pouco falávamos do boom que a cultura está vivendo atualmente no Brasil, né? Com essas leis de incentivo à cultura, com esse novo governo que está aí, governo Lula. Agora, localizando mais a coisa, como que você vê a cena cultural hoje aqui no Tocantins, tendo voltado à Secretaria de Cultura, né, que estava morta e agora voltou no governo Wanderlei Barbosa. E, enfim, dá uma geral em relação a esse boom cultural, essa coisa inédita no Brasil.
Eu acredito que, mediante a pandemia, a falta de investimentos que a gente tinha para a cultura, a nossa classe está muito sedenta de fazer arte, muito sedenta de encontrar com o nosso público novamente, e isso é muito bacana. O Tocantins tem uma riqueza gigante cultural, isso vai desde as comunidades tradicionais, como os indígenas, como os povos quilombolas, a nossa variedade de atrações, de linguagens artísticas, seja ela na música clássica, como hoje tem a Associação Viva Música aí fazendo esse resgate da música clássica, os grupos de teatro como Arte Palco, a Cena Aberta, a Companhia Barraca. Então é uma cultura muito diversa, que tem para todo gosto, como diz. Então, quem gosta de prestigiar a cultura, não falta opções, né, da classe artística. E eu acho que a palavra que mais define a nossa classe atualmente é deles estarem sedentos mesmo, de realizar os seus produtos, né? A gente teve esses investimentos agora do governo federal através da Lei Paulo Gustavo, que foram maravilhosos. Produtos excelentes estão vindo por aí, como já começou a acontecer, e eu acho que a gente tem que ir daqui para frente, andar para trás nunca mais. Nunca mais. Você participou efetivamente dessas leis, né? Da Aldir Blanc I, que foi a super emergencial, da Lei Paulo Gustavo também. Como você participou dessas duas leis? Através da minha companhia, que é a Companhia Barraca, a gente desenvolveu os nossos projetos, né? Pela Companhia Barraca, nossos projetos são sempre voltados para o teatro ou para o audiovisual, que são as nossas duas áreas de atuação. Então, na Aldir Blanc, a gente tinha colocado para ser espetáculo presencial, que o nosso espetáculo era o Sou Poeta, que traz poesias de escritores locais, mas a gente estava naquela expectativa, como o mundo todo estava, né, de que logo, logo vai passar, né, e a pandemia durou aí 2 anos, a gente acabou adaptando esse material para o online, fizemos com transmissão ao vivo toda essa exibição, como na época estava na moda, né, a tal da transmissão ao vivo, a gente também se adaptou a essa realidade. E também com o Grupo Tucã, a gente também fez essa adaptação, também tinha essa expectativa de ter o Desafinados presencial numa outra edição, e a gente acabou tendo que adaptar também. E agora na Paulo Gustavo a gente tem projetos maravilhosos assim, de audiovisual, de curtas-metragens, de desenvolvimento de roteiro, e é um investimento muito, muito bacana, além da assessoria de imprensa para outros artistas locais também. Eu acho que vai ser uma cena cultural como há muito tempo o Tocantins não via, tanto pela questão do retorno da Secretaria de Cultura, quanto pelos investimentos desses editais. E o que é que você está pensando quando se fala em Lei Aldir Blanc II? Eu acho que é resgatar e reforçar ainda mais esse mercado que está efervescente. Está todo mundo muito sedento de fazer. Os produtos que estão surgindo são maravilhosos nas mais diversas linguagens artísticas. Eu acho que a Aldir Blanc II ela vem para consolidar esse mercado, né? Porque até então tudo está em fase de crescimento, de surgimento, a gente está naquela fase de resgate, né, da valorização dos artistas, resgate da valorização cultural. Eu acho que a Aldir Blanc II ela vem para consolidar mesmo esse mercado. Então, porque a nossa cultura, falando de Brasil, e mais precisamente aqui, porque é aqui que nós vivemos, estava totalmente na sarjeta, não era? Sim, tanto pela questão da gente aqui no Tocantins mesmo, que há muitos e muitos anos a gente não tinha Secretaria de Cultura, né? E principalmente pela questão do governo federal. Agora, com o governo Lula, que a gente está vendo os investimentos para a cultura, a gente está vendo resgatado o ponto de cultura. Nós, da Companhia da Barraca, somos um ponto de cultura, mas a gente não tem nada de investimento desde 2006. Então, assim, através do nosso ponto de cultura, a gente tinha um trabalho até mesmo social, não é só a arte pela arte. A gente trabalhava com crianças de periferia, crianças carentes, em situação de vulnerabilidade, e que só agora, nesse ano, que a gente tem a chance de resgatar, quase 15, 20 anos depois. Pois é, agora você tem, além de produtora cultural, e dentro desse segmento da produção cultural, você tem um lado técnico, porque você é uma pessoa que faz prestação de contas, você faz tudo isso. Como é que você consegue fazer tanta coisa, hein? Meu Deus, você sabe que por onde eu ando, todo mundo me pergunta, assim, é uma máxima. Às vezes me vê cantando, como é que você dá conta de fazer tanta coisa?
E eu acredito assim que se não tivesse paixão, eu não conseguiria. Então, todas essas atividades que eu faço, desde o jornalismo, a produção cultural, a música, ao teatro, tudo, eu sou muito apaixonado por essa área da comunicação e por essa área da cultura. Então, acho que se não tivesse paixão, não seria possível. E eu gosto, eu sou técnica, né, assim, de burocracia, uma coisa que ninguém gosta, que é a planilha, a prestação de contas, a organização de documentos. Eu gosto bastante desse tipo de atividade. Quer dizer, então, que agora, com a chegada da Aldir Blanc 2, né, que vai chover de projetos, as pessoas podem te procurar? Com certeza, desde a elaboração do projeto até a execução mesmo e prestação de contas. E as pessoas interessadas podem fazer como para te achar? É o nosso Instagram, a Barraca Cia. Ninguém trabalha sozinho, né? Então, eu tenho esse trabalho de gestão de projetos, elaboração de projetos, mas junto comigo eu tenho outras 13 mulheres que participam da Companhia Barraca, isso desde Cleuda Milhomem, que é uma das pioneiras da arte e cultura aqui no Tocantins, Magna Carneiro, até a geração mais nova, que são as meninas do Núcleo Experimental, que é uma parte de formação que a gente está gerando, ensinando para elas desde a elaboração de projeto, atividade cênica. Então, no Instagram, a Barraca Cia me encontra e todas elas juntas. Cíntia Abreu, foi um grande prazer te receber aqui, né? E para você, para esse papo da gente, esse bate-papo que às vezes a gente encontra aí por aí afora e conversa, mas aqui foi muito legal, né? Porque aqui a gente está com milhares de pessoas aí vendo a gente, né? E para mim foi muito gratificante te trazer aqui, querida. O prazer foi todo meu, Helder. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Que necessário também ter esse espaço, né, para falar de arte, para falar de cultura, para que chegue aos mais diversos rincões aí do estado e quiçá do Brasil. Parabéns pelo projeto e sucesso no seu programa. Pois é, e eu estendo esses seus parabéns ao presidente da nossa Casa de Leis, o deputado Amélio Caires, que abriu as portas da cultura do Tocantins, para a cultura do Tocantins, através da TV Assembleia, viu? E outra coisa, você pode ver esse programa, além de vê-lo na TV Assembleia, também no meu site, www.blogdohp.com. Lá você vai ver o programa, rever, e de lá tem um link para o YouTube, você pode baixar, você pode espalhar para o mundo. É um programa aqui com Cíntia Abreu, tem que ser espalhado para o mundo. Querida, muito obrigado mais uma vez e que Deus te acompanhe sempre. Sucesso cada vez mais na tua vida. Amém. Obrigada, Helder, para você também. Até o nosso próximo encontro.